Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui do professor Willis dos Santos Lúcio no componente desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. E nesta aula nós abordaremos os tópicos finais aqui da nossa pesquisa, né? Pois nós já estamos aqui nesse momento de organização dos dados da pesquisa, momento de análise dos dados e finalizando a formatação do trabalho para efetivamente apresentar o nosso TCC, né? O trabalho de conclusão de curso. E agora começaremos as nossas prévias, né, para a apresentação oficial. Então, pensando nas prévias, temos que pensar na apresentação de slides do nosso TCC. Como que eu vou desenvolver esses slides? O que não pode faltar nos meus slides? Aqui eu tenho um resuminho básico dos tópicos essenciais, ó. Então eu tenho que ter sempre como primeiro slide a apresentação, né? Um slide de apresentação, onde eu vou ter o título do trabalho, nome dos alunos, nome do orientador ou orientadores, além da identificação da instituição, né? Sendo o nome da escola, logotipo da escola, entre outros. Depois nós temos os slides de introdução e justificativa. Muitas vezes isso é colocado no mesmo slide, mas eu posso reservar de 1 a 2 slides para a introdução e outro para a justificativa. Posteriormente, eu tenho que ter um slide falando dos objetivos, do porquê que eu estou fazendo esse TCC, esse trabalho, essa pesquisa. Então, normalmente isso é um slide e no mesmo slide eu pontuo o meu objetivo geral e os meus objetivos específicos. Posteriormente, eu tenho que mostrar a metodologia, ou seja, como eu desenvolvi esse meu trabalho, essa minha pesquisa. Partiu de uma pesquisa bibliográfica, mostrando aí alguns dos autores, alguns dos livros especializados pesquisados, sites que eu utilizei para minha pesquisa e falando um pouco dos outros procedimentos, como por exemplo, foi feita também uma pesquisa de campo ou uma pesquisa por meio de questionário online, foi um estudo de caso aplicado em uma empresa, então eu reservo aí de 1 a 3 slides para falar da metodologia. Depois eu entro no caso mesmo, né? Entro no caso ou no projeto. Então, se o meu trabalho foi uma revisão bibliográfica sobre as negociações internacionais no Porto de Santos, aí efetivamente eu vou mostrar essa pesquisa, né? O caso do Porto de Santos, os dados que eu levantei sobre esse problema e posteriormente vem normalmente no caso, né, no projeto, eu reservo de 1 a 2 slides, mas dependendo do trabalho eu posso usar 3 ou 4, correto? Depois vem o slide dos resultados, onde eu começo a mostrar os resultados, né, com base nas pesquisas ou com base na revisão bibliográfica. Foi possível verificar que houve um aumento nessas negociações do Porto de Santos? Sim ou não? Né? Normalmente esses slides dos resultados costumam ter muitos gráficos, né? E, por último, o slide de considerações finais. O que o grupo aprendeu com essa pesquisa do TCC? O que é possível afirmar? Né? As evoluções do Porto de Santos, as negociações do Porto de Santos aumentaram? Diminuíram? Tem possibilidade de melhorar? Então, é o que o grupo vai produzir de conhecimento nas considerações. Reserva-se também de 1 a 2 slides para isso, correto? Então, basicamente, eu consigo ter um trabalho bem apresentado de TCC com 12 a 13 slides, correto? Além desses slides, aí no final eu vou ter um slide perguntando-se de dúvidas, né? Abrindo o espaço para os questionamentos da banca, das pessoas que estiverem assistindo. Um outro slide com as referências utilizadas no trabalho e posso colocar também um slide de agradecimento, o que vai me totalizar aí 16, 17 slides, mas de parte textual mesmo, de parte de fala, é uma média de 12 a 15 slides. Se eu pensar nos métodos de apresentação de slides comuns, né, ensinados nos cursos de oratória, eu utilizo aí 1 minuto por slide. Então eu consigo apresentar o meu TCC com qualidade usando aí de 15 a 17 minutos. Como o nosso tempo aqui é de 20 minutos, acredito que dá certo para todos. E aí, pensando ainda em mais dicas, né? Primeiro ponto, simplicidade é tudo. Ou seja, eu não preciso colocar aquele monte de transição
entre slides, né? Aquele monte de imagens animadas, né? Porque isso acaba tirando a atenção da pessoa que está assistindo o meu trabalho. Então eu uso transições suaves, correto? Sem muito, digamos que sem muita animação, que não forem extremamente importantes, né? Então eu tenho que pensar nisso. Imagens também, pensar nas imagens que casem com o que está sendo abordado, né? Se eu estou falando de logística de exportação, eu não posso ter imagens de corações, de animais, enfim. Eu tenho que colocar as imagens que realmente reforcem o tema abordado. Seja organizado. O que eu tenho que pensar? Na boa distribuição do texto e das imagens no layout, né, do meu slide, né, como estamos vendo aqui. Ó. Então, tentar deixar o mesmo espaçamento aqui nas laterais, ó. Tentar deixar o mesmo espaçamento na parte superior e na parte inferior. Isso até pensando no local onde eu vou apresentar, de repente, quando é a apresentação ao vivo, eu tenho que entender que lá eu posso ter um projetor que não está tão bom, né? Pensar até nas cores. Então, por exemplo, a cor de fundo. Se eu vou apresentar num ambiente escuro ou claro, a tonalidade de fundo pode dar uma sobreposição de cores. Então, tentar fazer essa análise das cores que eu vou usar também, tanto de fundo como nas letras. Usar fontes grandes e textos curtos, né? Então, no meu slide, grande parte é tópico, né? Eu não uso textos longos, são tópicos os quais eu irei dissertar, né? Os quais eu irei apresentar aquele tópico, correto? E também eu falo, marco aqui essas fontes grandes, porque quando a apresentação é ao vivo, em um auditório, o pessoal que senta lá no fundo também tem que conseguir enxergar o que tem no meu slide, né? Então tentar sempre colocar fontes aí legíveis. Cuidado com a disposição do texto, né? Acabei já falando aqui dessa disposição lateral, né? Superior, inferior. Usar gráficos, diagramas e fluxogramas. Como eu já falei, menos textos, mais imagens, gráficos e fluxogramas. Isso, como eu disse, ligadas ao assunto. Use e abuse nos tópicos. Foco no essencial. Por quê? Meu trabalho, né, a parte escrita, tem ali 50, 60 páginas. Só que na minha apresentação de slides, eu tenho um tempo, né, para realizar. Como eu falei, 20 minutos, então eu vou colocar ali os tópicos principais, né, as informações principais referentes à minha pesquisa. Referencie autores, né? Quando eu falar de autores, eu posso fazer a citação, né? Então, se eu estou fazendo um TCC de logística e faço lá uma definição de logística, a logística trata do fluxo de materiais e informações do ponto de origem até o destino final na entrega do produto acabado ao cliente, otimizando o tempo, otimizando a qualidade e os recursos de mão de obra e materiais. Isso de acordo com o Balu, né? Então, eu posso citar autores, principalmente os autores mais conhecidos da área estudada. Como eu já falei anteriormente, tomar cuidado com o uso de figuras, animações e efeitos, então não deixar nada que acabe atraindo mais atenção das pessoas que estão vendo a minha apresentação por causa desses efeitos ou da minha fala, né? Eu tenho que tentar chamar a atenção das pessoas com o conteúdo que eu estou passando, com o conhecimento que está sendo passado. E, por fim, ensaiar em casa, né? Quando eu vou apresentar ao vivo em algum local, e no caso do momento que muitas apresentações serão por plataformas digitais, né? Em gravações ou ao vivo na plataforma digital, eu tenho que ensaiar, né? Para fazer uma apresentação legal. Porque imagina, você está pesquisando esse tema há um ano, né? Pensando desde o planejamento até agora a apresentação. E na hora da apresentação, a gente fica um pouco nervoso, né? Costuma dar aquele branco. A organização, a sequência da troca de palavra entre pessoas. Então eu tenho que ensaiar para isso sair em uma forma lógica, né? Com coerência e coesão, correto? Então temos que ensaiar. Hoje com os dispositivos aí, smartphones, vocês podem gravar a sua apresentação e depois ouvi-las para ver os pontos que podem ser melhorados, para fazer os recortes no trabalho e ele caber no tempo com qualidade. Aqui eu vou mostrar uma proposta de modelo a seguir, né? Só que só falando novamente, é uma proposta, correto? Então,
o layout, a disposição dos textos e imagens ficam a critério dos integrantes do grupo, certo? Imagem de fundo, cor de fundo também. Só que eu falei, pensem que a apresentação, quando é ao vivo, pode ser um ambiente claro ou escuro, eu posso ter problemas com os projetores, com os equipamentos de áudio, então eu tenho que fazer essa apresentação de uma forma que ela esteja preparada para situações adversas, correto? Vamos lá, vou fazer aqui o modelinho de apresentação, só para vocês verem o que pode e o que não pode faltar. Como foi falado lá atrás, no primeiro slide, eu tenho que ter obrigatoriamente nome da instituição, certo, pessoal? Isso é obrigatório. Nome do curso, título do trabalho, né? Aqui eu coloquei um título simbólico, como Logística 2021. Logotipo da instituição, da escola, e o logotipo do órgão, né, que gerencia a escola. Primeiro, né, o nome do orientador e depois o nome dos integrantes, correto? E cidade, onde o trabalho será apresentado, e o ano. Então, esse primeiro slide tem que conter obrigatoriamente todos esses itens, correto? Depois vem o slide de introdução. No slide de introdução, novamente eu terei o título do meu trabalho e uma breve introdução, né? Também com o logotipo da escola aqui, no cantinho superior direito, correto? Depois eu terei o slide da justificativa, né? O que justifica eu desenvolver esse trabalho? Né? Aqui tem os textinhos, depois vocês podem ler, mas eu vou fazer uma apresentação depois como se estivesse apresentando um TCC. Próximo slide, o de objetivos, onde eu vou apresentar o meu objetivo geral e o objetivo específico, lembrando que os objetivos iniciam com verbos de ação, né? Identificar a evolução das vendas, analisar o processo de recebimento, descrever as etapas de movimentação de materiais. Então, verbos de ação nos objetivos. Depois, o slide do problema da pesquisa. Então, vou apresentar de forma objetiva e clara. Por exemplo, o problema de pesquisa do nosso trabalho é o porquê a empresa X não obtém bons resultados nos processos de distribuição. E aí eu vou analisar o que acontece, quais as falhas que tem. Tem devolução, tem produto estragado, avariado, né? Mas esse é o problema, de forma clara. As hipóteses, né? Então aqui eu tenho que pontuar as minhas hipóteses essas que eu já estou sabendo de cor. Então digamos que fosse esse trabalho do problema de distribuição, quais as hipóteses? Falta de procedimentos por parte da empresa, falta de conhecimento técnico por parte dos responsáveis pela distribuição, falta de manutenção dos veículos, problemas na infraestrutura do transporte. Então tem essas 4 hipóteses que eu vou testá-las aí futuramente. Metodologia. Próximo slide, eu vou falar a metodologia. Bem, esse trabalho foi realizado inicialmente por meio de uma pesquisa bibliográfica, onde foram consultados os livros X, Y e Z, que são livros especializados em logística. Utilizamos também como apoio os sites especializados X, Y e Z, além de artigos científicos, publicados em diferentes plataformas. Posteriormente, após toda essa análise de revisão bibliográfica, nós fizemos um estudo de caso na empresa X e também fizemos um estudo por meio de questionário online para identificar a percepção da população em relação ao tema tratado, certo? Escrevo aqui a minha metodologia. Posso falar também se usei softwares de edição de planilhas eletrônicas ou softwares de edição de imagem. Toda a metodologia que eu usei para o meu trabalho eu falo aqui. Depois, vem o caso em si. Então aqui eu vou apresentar a empresa estudada ou segmento de ação estudada com o seu problema um pouco mais detalhado, né? Normalmente eu deixo 2 ou 3 slides para explicar o caso e seus problemas. Fizemos a visita técnica, identificamos os problemas X, Y e Z, certo? Depois aplicamos as ferramentas de melhoria X, Y e Z e fizemos mais uma visita técnica para ver a mudança do cenário. Aí vem o teste das hipóteses. Após fazer a visita técnica, após aplicar as ferramentas, eu posso comprovar que falta realmente conhecimento por parte dos funcionários?
Sim ou não? Fizemos o estudo sobre a infraestrutura de transporte. Posso afirmar que realmente ela é deficitária? Sim ou não? Né? Vou testar as hipóteses. Aí eu vou analisar e interpretar os dados. Isso normalmente quando eu faço pesquisas online, né, de questionário para entender a percepção da população em relação a esse tema, eu vou interpretar os dados. X% das pessoas acreditam que a infraestrutura de transporte é ruim. X% das pessoas acredita que pode ter mais investimento por parte do governo ou por parte das empresas. Vou analisar e interpretar esses dados. E aí vem a apresentação dos resultados. Esses resultados normalmente são apresentados por meio de gráficos e textos curtos, né? De acordo com a pesquisa, com a pergunta X, pode-se afirmar que falta investimento em infraestrutura, né? De acordo com a análise realizada na empresa Y, ela realmente teve uma melhora após a aplicação da ferramenta de controle por meio do Excel. Então eu mostro aí os resultados. Depois vem as considerações finais, é onde o grupo vai efetivamente mostrar todo o conhecimento que obteve, gerar conhecimento. Então, após toda a pesquisa realizada, após a aplicação das ferramentas de melhoria, podemos afirmar que sim, que a infraestrutura de transporte é ruim, porém as empresas podem melhorar o seu processo colocando controles por meio de planilhas eletrônicas, criando fluxogramas de processos para os profissionais que fazem a distribuição, etc, etc, etc. Fechar a pesquisa ou ainda deixar a pesquisa aberta, né? Mesmo com todo esse estudo, como ele foi realizado no cenário da cidade de Arujá, podemos ter pesquisas futuras abrangendo uma região maior aqui no Vale do Paraíba, por exemplo. Então, posso ou fechar a minha pesquisa ou deixar ela aberta para a continuidade do estudo. Até para vocês mesmos utilizarem essa pesquisa futuramente para o TCC da graduação, dando continuidade nessa pesquisa. Posteriormente vem o slide de referências. Ó. Então, aqui nas minhas referências, é um elemento também obrigatório, só que no meu texto, lá na parte textual impressa, eu tenho 50, 100 referências. Vou colocar todas aqui? Não, né? Senão eu vou ter que colocar uns 5, 6 slides só de referências. Aqui no slide eu coloco as referências principais, né? Os livros mais especializados no segmento que eu pesquisei, os sites mais especializados e principalmente os autores que eu for citar na minha apresentação. Eles não podem faltar aqui nas minhas referências, tá ok? Depois eu deixo um slide perguntando se o público tem alguma dúvida, ou a banca, e fecho com um slide de agradecimento. Muito obrigado pela atenção de todos, né? E tenham um bom dia, uma boa noite, enfim, tá certo? Então agora eu vou simular uma apresentação, tá? Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Nós somos alunos da Escola Técnica Professora Luzia Maria Machado, do curso Técnica e Logística, e iremos apresentar o TCC com o título A Evolução dos Equipamentos de Movimentação de Materiais. Esse trabalho foi orientado pelo professor X e temos no grupo como integrantes o aluno 1, o aluno 2, o aluno 3, o aluno 4, o aluno 5 e o aluno 6, que sou eu. Dando introdução ao nosso trabalho, nós resolvemos pesquisar sobre a evolução dos equipamentos de movimentação de materiais, porque com esse novo contexto de indústria 4.0, o fluxo produtivo teve um grande aumento de capacidade, fazendo com que surgisse a necessidade de processos de movimentação mais velozes. E nesse contexto, nós queremos estudar a evolução desses equipamentos de movimentação, chegando até a indústria 4.0 aplicada na movimentação de materiais. Quais as tecnologias que podem ser aplicadas neste segmento? Como justificativa, vem a importância de melhorar o processo de movimentação das organizações em geral e também de apresentar para a comunidade acadêmica as possibilidades de emprego dentro da área de movimentação de materiais nas organizações. Os objetivos. Como objetivo geral, propor para toda a sociedade melhorias nos processos de movimentações de materiais
E os objetivos específicos da nossa pesquisa é apresentar para os estudantes do curso Técnico e Logística oportunidades de trabalho na área de movimentação de materiais, isso entendendo se existem cursos de movimentação de materiais para equipamentos da indústria 4.0 e se a população conhece a norma regulamentadora que normatiza todo o processo de movimentação de materiais. Qual o problema da pesquisa? Bem, o problema da nossa pesquisa é o porquê nem todas as empresas da região X têm processos de movimentação com tecnologias 4.0. E as hipóteses? Bem, as hipóteses para esse problema é de que as tecnologias 4.0 são caras. Outra hipótese é de que falta mão de obra qualificada para operar esses equipamentos com tecnologia 4.0. Como hipótese também, nós avaliaremos se existem cursos específicos para a operação desses equipamentos de tecnologia 4.0 aplicados na movimentação de materiais. E, por último, analisaremos se a população conhece esses processos de movimentação 4.0. A metodologia utilizada para o nosso trabalho foi uma revisão bibliográfica em grandes livros da área de logística e movimentação de materiais, livros como os livros de logística empresarial de Balu, Nogueira, Bersox e Kloss. Pesquisamos também em sites especializados como Iman Logística, Logística Sem Fronteiras e Canaltech. Além disso, utilizamos alguns artigos acadêmicos que já abordavam esse tema sobre movimentação de materiais, artigos esses publicados nas plataformas ICIELO e Google Acadêmico. Todo este referencial teórico nos deu embasamento para conhecer as ferramentas utilizadas no trabalho. Depois fizemos o estudo de caso na empresa X e também fizemos um estudo, uma pesquisa online por meio de questionário para entender a visão da população em relação aos processos 4.0 nas empresas da nossa região. Falando do caso, nós analisamos aí a evolução dos equipamentos de movimentação e identificamos que isso vem ocorrendo no Brasil a partir dos anos de 1900, 1920, com a chegada das primeiras empilhadeiras. Essa evolução foi acontecendo naturalmente com mais equipamentos chegando, como pontes rolantes, rebocadores industriais, dentre outros equipamentos, e a partir dos anos 70 e 80, surgem os equipamentos de transporte contínuo e veículos autoguiados. Aí aqui o grupo vai citar esses equipamentos, mostrar algumas imagens. Posteriormente, veio a evolução 4.0, onde nós temos aí a internet das coisas, produtos sendo fabricados com muita velocidade nas linhas de produção e sistemas produtivos, o que veio trazendo também equipamentos de movimentação com inteligência artificial. Equipamentos que se comunicam por meio da transmissão de informação sem fio. Como caso, nós apresentaremos aqui o caso das empresas Amazon e empresas Alibaba, que utilizam robôs que fazem a movimentação artificialmente, com essa transmissão de informação sendo feita sem fios. Esses robôs têm diversos sensores que controlam esse fluxo de movimentação, reduzindo o perigo dentro das organizações, riscos de acidentes e otimizando o processo produtivo. Fazendo essa análise, então, a gente conseguiu identificar que existem tecnologias 4.0 para serem aplicadas na movimentação. Fizemos também uma pesquisa com os fabricantes de equipamentos, na qual obtivemos respostas de que sim, a tecnologia é relativamente cara. Isso também ficou claro pesquisando nos sites especializados. E sobre cursos, identificamos que várias instituições têm cursos específicos para a movimentação de materiais, dentre elas o Senai, o Senat e a Politran aqui na região. Identificamos também que existe uma norma regulamentadora que normatiza todo esse processo, que é a NR11. Aqui o grupo vai detalhar um pouco mais da NR11. Então nós conseguimos confirmar essas hipóteses. A hipótese de que
A tecnologia é cara, foi confirmada por meio da pesquisa com os fabricantes e com os sites de indústria 4.0. A pesquisa, a hipótese se sobre existe mão de obra qualificada não foi confirmada porque pela pesquisa feita online, a maioria dos respondentes, o número X, afirmou que não tem cursos específicos de movimentação de materiais. A hipótese de que se existem esses cursos foi confirmada por meio dos cursos apresentados no Senai, Senat e Politran. E a hipótese de se a população conhece a norma regulamentadora 11 que normatiza todo esse processo, também não foi confirmada porque a maior parte dos respondentes, X%, afirmou não conhecer essa norma. Aqui mostraremos a análise desses dados por meio de gráficos. Aqui os resultados, né? Tudo isso em números em gráficos também. E aqui as considerações finais, né? Com toda essa pesquisa, o grupo pode afirmar que é uma coisa que não tem volta. Aos poucos, as organizações terão os processos mais automatizados, chegando nesse modelo de indústria 4.0. Porém, no Brasil, isso é um processo lento, visto que a tecnologia ainda é muito cara e ainda falta muita mão de obra qualificada. Porém, existem oportunidades de emprego, existem instituições que podem formar o trabalhador para esses processos e existe a norma que cuida de tudo isso dentro das organizações. Aqui são as nossas principais referências. O grupo fica aberto aí para possíveis dúvidas e agradece a atenção de todos. Muito obrigado, até mais. Certo, pessoal? Então aqui eu apresentei de forma básica, né, a apresentação de um trabalho. É claro que o grupo vai apresentar isso mais profundamente, com base nos seus dados, e eu vou enviar depois esse modelinho de slides aí. Muito obrigado a todos e até mais.